Olá! Chegamos ao terceiro e último dia do Congresso Mais Saúde, Menos Remédio. E hoje a gente vai colocar a mão em um vespeiro. Hoje você vai descobrir terapias naturais que vêm ajudando a homens e mulheres ao redor do mundo para colocarem fim em problemas de saúde tidos como sem solução pela medicina convencional. O tema é terapias naturais contra o adoecimento. Cannabis medicinal, ozonioterapia, plantas medicinais, aromaterapia, método May-Schneider para reversão de problemas de visão e outros métodos alternativos. Tratamentos complementares para combater o câncer, Parkinson, catarata, glaucoma, diabetes, hipertensão. Nós convidamos 10 fantásticos profissionais de saúde para eles estarem hoje aqui com você, como o Dr. Ítalo Rachid, que vai te apresentar a terapia de reposição hormonal segura para prevenir câncer e outras doenças crônicas. Você vai conhecer as formas já validadas pela ciência para prevenir e ajudar a regredir o Alzheimer com o professor Dr. Nelson Anunciato. Já a doutora Carolina Nossetti mostra como a cannabis medicinal traz uma esperança para o câncer, Parkinson, Alzheimer e dores crônicas. A prestigiada Tatiana Gebrael ensina uma técnica para ajudar a fortalecer a musculatura dos olhos, para ajudar a combater a catarata, glaucoma, astigmatismo e outros problemas de visão. E o Daniel Forjaz apresenta plantas medicinais que funcionam melhor do que muito remédio prescrito. Isso para citar só alguns nomes. E não se esqueça, cada palestra fica apenas 24 horas no ar. Depois disso, elas saem do ar. Tem sido um grande privilégio e uma honra contribuir com a melhora da saúde das mais de 200 mil pessoas que estão assistindo gratuitamente a esse congresso. Eu espero de coração que a sua vida e a vida da sua família se transforme com as informações obtidas com os maiores especialistas em saúde natural do Brasil. Agora, eu quero saber o que é que você está achando do Congresso Mais Saúde, Menos Remédio. Então, eu peço que você deixe seu comentário aqui embaixo da página e fique bem atento. Hoje é o último dia para assistir às palestras. Veja tudo antes que os vídeos saiam do ar. Tenham excelentes aulas. E ao contrário do que imaginávamos há algumas décadas atrás, hoje está claro que os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Isso não quer dizer que uma pessoa que mantém os seus hormônios em equilíbrio através de uma suplementação ou de uma reposição vai parar de envelhecer. Mas quer dizer que se nós imaginarmos que a ladeira do envelhecimento é igual para todos nós humanos, quanto mais hormônios em equilíbrio uma pessoa tem, mais lento e controladamente ela desce essa ladeira. O início da minha carreira profissional como ginecologista e obstetra, durante os primeiros 10 anos, eu pratiquei a gineco-obstetrícia, me dediquei intensamente a essa área da medicina. Em 10 anos de profissão, eu já tinha amealhado aproximadamente mais de 3.500 partos, então foi um momento muito bonito, é mágico demais a gente estar aqui desse lado para recepcionar esse novo ser humano que chega, Mas, como tudo na vida, eu enxerguei que precisava haver uma evolução na minha carreira profissional. Desde o início da minha prática ginecológica, eu tinha uma forte identidade com essa questão hormonal. Então, comecei a entrar e aprofundar os estudos na área da reposição hormonal da menopausa, comecei a expandir a minha clínica em função desse conceito, tratamento hormonal da menopausa, coisa que eu defendia desde o início ainda, na minha formação, na minha residência, eu já via com muito encanto o poder que os hormônios têm de promover uma vida mais saudável, uma vida com menos comorbidades. Primeira etapa da minha carreira profissional, eu era o médico que procurava servir da melhor forma possível às pessoas, mas tendo em mente como atenuar sofrimento, doenças, problemas. Eu era o médico que focava na abordagem puramente terapêutica. Não tinha uma noção de como prevenir aquelas condições que eu procurava controlar.
Por volta de mais ou menos 12 a 15 anos de formado, começamos a expandir a nossa clientela na área da reposição hormonal. Esse conceito começou a ser proliferado e eu, com muito orgulho, com muita alegria e também com muita humildade, posso dizer que naquela época eu já tinha a maior quantidade de mulheres tratando menopausa em clínica privada da América Latina, a maior casuística da América Latina, o tratamento da menopausa. Em 97, eu conheci um movimento que tinha acabado de nascer no início dos anos 90, precisamente em 1992, lá nos Estados Unidos, chamado Anti-Aging Medicine. Fui a um congresso em Chicago em 1997 e fiquei encantado. Aquelas ideias fizeram total sentido e ressonância na minha cabeça. O foco era não mais apenas esperar pelas doenças, mas assim manter pessoas saudáveis atuando de maneira preventiva e preditiva. Então foi uma guinada de 180 graus na minha carreira profissional. Tanto encantamento eu tive por esses conceitos que abandonei a prática ginecológica tradicional, dediquei 4 anos da minha vida aos estudos dessa nova área da medicina, me qualifiquei lá nos Estados Unidos como o primeiro médico a obter o título de Board Certified Physician nessa nova área que lá surgia e no início dos anos 2000 voltei para o Brasil. E assim nós começamos a compartilhar esse conhecimento com outros médicos através de um curso introdutório. Em 2005 surgiu a empresa Grupo Longevidade Saudável, da qual eu sou seu diretor científico, e o nosso objetivo é formar médicos e profissionais da saúde para que nós tenhamos a condição de tratar a saúde, um modelo essencialmente preventivo. Então, hoje a nossa visão é atuar na vida das pessoas, otimizando a sua saúde, antes que os problemas se manifestem, em qualquer que seja a sua idade cronológica. Desde o nascimento, na verdade, desde a pré-concepção, preparando esse casal para gerar um bebê mais saudável, até o lado oposto da vida, a senilidade, promover o envelhecimento com mais saúde e acreditarmos firmemente que existe vida antes da morte. Tratar a saúde, esse é o foco do meu trabalho. Para mim, na minha visão, o médico está completamente despreparado para lidar com a saúde. Ele não tem visão de como manter pessoas saudáveis. Tanto que quando nós abordamos uma pessoa no nosso consultório, a primeira pergunta que costumamos fazer é: o que está sentindo? Aonde dói? Qual é o seu problema? É óbvio que se o discurso é aonde dói, qual é o problema e o que está sentindo, eu não estou definitivamente focado em prevenir nada. Eu estou focado em saber se algo já desmantelou e correr atrás do prejuízo. Então, essa que é, na minha visão, a grande mudança de paradigma. Um modelo de ensino, um modelo de prática médica, onde nós possamos voltar o nosso olhar para a saúde. Esse é que é o grande fator diferenciador. Ao longo desses 21 anos em que eu tenho dedicado a minha vida ao ensino médico, temos hoje no grupo quase 10 mil médicos formados pelo Grupo Longevidade Saudável, através dos seus vários cursos, introdutório, pós-graduação, extensão. É uma grande família, 10 mil médicos pertencentes a 32 especialidades. Amealhamos em nossas mãos a responsabilidade de zelar. Nós, no conjunto, temos uma casuística de quase 3 milhões de pacientes fazendo uso desse modelo preventivo de promoção de saúde. E eu posso dizer que o grande fator que nivela todos esses médicos que procuram a longevidade saudável é a completa falta de conhecimento em fisiologia. É a completa e absoluta falta de conhecimento em hormonologia. Somos, porque eu também fui um profissional tradicional, me orgulho muito disso, mas nós profissionais tradicionais somos excessivamente focados na doença. Nós passamos uma vida inteira, passamos anos e anos e anos a fio num curso extenso, depois vamos para a residência, depois vamos para uma pós-graduação, passamos 12 a 15 anos das nossas vidas estudando árdua e intensamente para esperar pelas doenças. Isso não faz tanto sentido. Não podemos mais ficar de maneira contemplativa apenas esperando que as pessoas desmantelem
apenas esperando que as pessoas se desequilibrem, que manifestem doenças que poderiam nem sequer existir e depois de tudo isso falar para essas pessoas que essas doenças são próprias e inevitáveis da velhice. Em 1910, um pesquisador americano chamado Abraham Flexner publicou um relatório que demarcou uma mudança radical na medicina. Esse relatório vocês podem acessar lá no Google, é chamado Flexner Report. Ele fez um levantamento durante 4 anos, a pedido de 2 bilionários da indústria americana, um cara chamado John D. Rockefeller, um magnata do petróleo, e o outro chamado Andrew Carnegie, um magnata lá da indústria siderúrgica. Rockefeller e o Carnegie estavam interessados em vender remédios. Eles haviam descoberto que a partir da indústria petroquímica se poderia produzir uma quantidade infindável de moléculas e que essas moléculas tinham que ter algum uso dentro do corpo humano. Então, esses 2 senhores encomendaram a pesquisa e o Flexner fez um mapeamento de todas as escolas médicas americanas. Então, qual foi o resultado do relatório? Que vender remédios para médicos não ia dar certo, porque 80% das escolas médicas naquela época adotavam um modelo baseado na filosofia cristão, romano, judaica, aonde o médico era formado, a escola médica, fazia esse médico acreditar que existe uma coisa chamada espírito, que a mente tem influência sobre o corpo, que nós podemos mudar o transcurso da nossa saúde através dos nossos modelos mentais. Aqueles médicos estudavam astrologia, estudavam holismo, estudavam medicina, ayurveda. Olha que coisa louca. E aí, por força da imposição do dinheiro desses 2 cidadãos, eles disseram, vai dar certo sim, basta fechar todas as escolas que ensinem essa prática e essa visão sistêmica e vamos deixar aberta apenas as escolas que ensinam alopatia. E assim foi feito. O governo americano aprovou o projeto, 80% das escolas médicas foram fechadas nos Estados Unidos, aquelas que ensinavam a dar remédio para controlar problemas passaram a receber maciço investimento, aporte de recursos, e eram escolas que estavam atreladas a grandes universidades americanas, e o relatório ainda termina de uma maneira infame. Ainda digo mais, mulheres e negros não podem ser candidatos a ingressar em escolas médicas porque eles não têm capacidade intelectual para ser médicos. Uma infâmia, uma vergonha na história da medicina, está lá escrito, Flexner Report. Isso influenciou fortemente a educação médica. O Brasil, como é fortemente influenciado pela cultura americana, também passou a adotar essa metodologia e a partir daí o foco do ensino médico passou a ser doenças. Eu preciso deixar aparecer uma doença para que eu controle os seus problemas com o medicamento. A própria terminologia já diz, remédio. Se fosse bom, não se chamaria remédio, se chamaria curédio, não é verdade? Vocês já viram alguém ficar curado tomando antihipertensivo? Alguém ficar curado tomando antidiabético? Alguém ficar curado tomando antidepressivo? Então aí é que está a questão para nós refletirmos. Os remédios, embora em muitas vezes necessários, eles não resolvem os problemas, eles apenas controlam os sintomas. E a partir daí, passou-se a ter um modelo excessivamente voltado para a medicalização, agravado com a criação de novas doenças. Para vocês terem uma noção, hoje, os mais altos salários da indústria farmacêutica não são os pesquisadores e nem os cientistas, são os estrategistas de mercado que fazem as pessoas sonharem com a nova doença. Nos últimos 30 anos, só o manual de doenças psiquiátricas foram acrescentadas mais de 100 doenças que não existiam antes. Não é que o medicamento esteja errado. A essência é que o medicamento não cumpre o propósito de atacar a origem dos problemas. E quantas vezes nós não já ouvimos? Esse medicamento, senhor João, vai ter que ser tomado até o fim da vida. Como até o fim da vida? Como é que nós podemos perpetuar uma condição se eu não sei se o metabolismo dessa pessoa vai mudar de hoje para amanhã? Será que esse médico sabe que hormônios são feitos de colesterol? E toda vida que uma pessoa não tiver conseguindo transformar colesterol em hormônio, o colesterol vai elevar? Será que ele tem consciência disso? Não, porque na escola médica ele não aprende isso. As pessoas não melhoram por isso. Hoje as farmácias estão uma de frente para as outras. Não é mais só tem muita farmácia no seu bairro. Em toda esquina tem muita farmácia.
O Brasil é o segundo país onde se vende mais medicamentos, sendo que 80% desses medicamentos são por automedicação. Os médicos são responsáveis por apenas 20% da venda de medicamentos e o triste epílogo, depois do infarto agudo do miocárdio, depois do câncer, remédios regularmente prescritos por médicos já respondem pela terceira causa de mortalidade. Remédios matam mais do que drogas ilícitas. É óbvio que alguma coisa está muito errada nesse cenário e é preciso parar para refletir para onde que você tem que mover a sua carreira profissional e você paciente, você cliente, o que é que você vai buscar quando marca uma consulta com o médico? Você vai buscar controlar os seus problemas com remédios ou você vai buscar se manter saudável? É esse o divisor de águas que nós temos que passar a discutir na medicina. Nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos, partimos. O que está sendo levantado como um dos pontos basilares do nosso questionamento é qual é a qualidade com que eu posso viver esse tal de envelhecimento. Para vocês terem a noção, o envelhecimento metabólico, o envelhecimento celular começa muito cedo. Posso assegurar para vocês que a partir de 20 a 22 anos de idade nós já estamos envelhecendo. Por quê? Porque lá no DNA das nossas células nós possuímos uma estrutura que fica na ponta dos nossos cromossomos chamada de telômeros. Esses telômeros representam para as nossas células o que o cadarço de um sapato, por exemplo, aquela pontinha do cadarço representa. É exatamente ali, aquela estrutura, o telômero, que mantém a estrutura do DNA íntegra e os nossos cromossomos normais. A partir do momento em que nossas células vão se replicando, vão se dividindo, chega um dado número de replicações que esses cromossomos começam a não se renovar. E é exatamente ali que o cadarço começa a esgarçar e nós começamos a envelhecer. A questão, o envelhecimento pode ser vivido de intensidade e velocidades completamente diferentes. E esses atributos que eu vou relatar aqui para vocês, qualidade do sono, hormônios em equilíbrio, alimentação adequada, percentual de gordura num nível fisiológico, detoxificação ambiental e alimentar e qualidade dos seus modelos mentais, além do manuseio do estresse, formam uma espécie de receita de bolo para o envelhecimento saudável. Trabalhos nessa área demonstram que, de todos esses fatores, embora todos sejam importantes, o equilíbrio hormonal responde pelo maior peso de manter uma pessoa rígida e saudável ao longo das suas vidas. Estudos prospectivos de longo prazo foram feitos com grupos populacionais, pessoas que foram acompanhadas durante 20, 30, 35 anos. E esses estudos com esse tipo de desenho apontam para a mesma direção. Ao longo do período observacional dos estudos, as pessoas que apresentam e expressam melhor qualidade de vida são exatamente aquelas que têm hormônios em níveis mais elevados. Então nós poderíamos dizer que os hormônios são as moléculas que regulam um processo chamado homeostase do meio interno. É o conjunto de reações que nos mantém saudáveis e em equilíbrio. E ao contrário do que imaginávamos há algumas décadas atrás, hoje está claro que os hormônios não caem porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque os hormônios caem. Isso não quer dizer que uma pessoa que mantém os seus hormônios em equilíbrio através de uma suplementação ou de uma reposição vai parar de envelhecer. Mas quer dizer que se nós imaginarmos que a ladeira do envelhecimento é igual para todos nós humanos, quanto mais hormônios em equilíbrio uma pessoa tem, mais lento e controladamente ela desce essa ladeira. Quanto mais hormônios em desequilíbrio, mais rápido, mais descontroladamente e mais susceptibilidade essas pessoas têm para adoecerem e desenvolverem desequilíbrios que comprometem a qualidade de vida, de modo que o raciocínio conduz a uma conclusão. Hormônios trabalham a favor da vida e é isso que nós defendemos com grande veemência e com grande convicção.
Falar de menopausa, falar de desequilíbrio hormonal é falar de um desastre. A menopausa é uma endocrinopatia de enormes repercussões biopsicossociais. As mulheres mudam completamente a sua percepção de saúde e a sua qualidade de saúde quando entram em desequilíbrio hormonal. Depois que essa mulher para, no Brasil, ela ocorre mais ou menos entre 48 e 52 anos de idade. Quando ocorre antes disso é dito menopausa precoce, quando ocorre depois de 52 é chamado de menopausa tardia. Precoce, tardia ou na idade ideal é um desastre anunciado para a vida das mulheres. Por quê? Os ovários param de produzir hormônios. O primeiro hormônio que decai quando se está analisando apenas as funções ovarianas é a progesterona. Para as mulheres viverem em equilíbrio metabólico, elas têm que produzir também um equilíbrio entre a primeira fase do ciclo menstrual, que vai do final da menstruação até a ovulação. Essa fase é chamada de fase proliferativa. Ela é demarcada pela presença de um hormônio chamado estradiol, e a partir do momento em que ocorre a ovulação, aproximadamente no 14º dia do ciclo, até ela menstruar novamente, vai predominar a fase lútea ou fase secretória, aonde o hormônio predominante aí será a progesterona. Quando as mulheres entram em desequilíbrio nesse processo proliferativo secretório, elas entram numa fase da vida que antecede a menopausa, chamado de climatério, aonde o fator demarcador mais importante é a predominância estrogênica. Por quê? Porque essas mulheres começam a cair a produção de progesterona e faz com que ocorra um desequilíbrio entre a fase proliferativa e a fase secretória. Essa predominância estrogênica pode estar associada a uma vasta gama de problemas: irritabilidade, mudanças de humor, retenção hídrica, dor mamária, irregularidades menstruais, cólica, TPM, alterações depressivas, ganho de peso, uma miríade de problemas que já vai ter potencial de acontecer antes mesmo da menopausa chegar. E aí, independentemente dela estar em predominância estrogênica ou não, a própria produção ovariana vai se esgotando, a própria produção de estradiol vai diminuindo e essas mulheres finalmente param de menstruar. Ao parar de menstruar, ela entra em menopausa. A partir desse momento, ela perde a produção de um grupo de hormônios, progesterona, estradiol e testosterona. Esses hormônios controlam mais de 400 funções anabólicas e de reparo no organismo das mulheres. Então, é absolutamente impossível que uma mulher continue vivendo em equilíbrio metabólico se 400 funções que dependem dos hormônios ovarianos não têm mais os hormônios para controlar. Vocês observam nitidamente que as mulheres na pós-menopausa sem hormônios não vivem melhor. Essas mulheres aumentam o risco para doenças cardiovasculares, para o infarto, para o AVC, para a depressão, para a obesidade, para a osteoporose, para a osteoartrose, para a artrite, para doenças autoimunes e ainda mais crítico, essas mulheres aumentam exponencialmente as chances de câncer, exatamente porque não produzem mais hormônios. Então aqui cabe a quebra de um outro paradigma. Muitas pessoas têm medo da reposição hormonal porque foram informadas de que existe essa associação. Hormônio é perigoso, pode engordar, pode dar câncer. A maioria das mulheres vai engordar depois que entra em menopausa. A maioria das mulheres vai ter câncer depois que entra em menopausa e não produzem mais hormônios. Então, ao contrário do que imaginávamos, os hormônios aumentam a proteção natural contra o câncer e não pioram os riscos de câncer. Então, importantíssimo entendermos que o equilíbrio hormonal faz parte de uma estratégia para uma vida saudável. O declínio hormonal masculino é uma coisa ainda pouco discutida dentro da saúde, dentro da medicina. Por ter um marcador clínico tão ostensivo, parar de menstruar, pelo menos a mulher sabe que alguma coisa no organismo dela mudou. Se ela vai em busca do tratamento hormonal ou não, essa é uma outra questão. Mas ela tem a consciência objetiva de que o corpo dela mudou e que alguma coisa aconteceu. Ela parou de menstruar, os hormônios pararam de ser produzidos. Já o homem
tem uma condição de saúde hormonal completamente diferente. O homem não tem um marcador tão direto, tão ostensivo, tão claro de que algo mudou. E eu ainda digo a vocês, o declínio hormonal masculino é mais desastroso do que o feminino, por várias razões. Primeiro, o homem não tem a cultura de cuidar da sua própria saúde. Há uma negligência, há um relaxamento muito maior por parte do comportamento masculino do que do feminino. O homem não liga muito para a saúde. O homem não tem um marcador clínico que mostre que ele passou também a sofrer declínio hormonal. E o terceiro problema, a queda hormonal masculina ocorre em um intervalo de tempo muito mais longo, muito mais lento do que o da mulher. De modo que, por ter uma característica mais lenta, os problemas que nós homens passamos a apresentar por conta do declínio hormonal masculino são facilmente confundidos com coisas normais da idade. O homem tem uma peculiaridade muito interessante. Na medida em que os níveis de testosterona vão caindo, testosterona não é apenas um hormônio sexual, não serve apenas para reprodução, ereção, desejo, desempenho sexuais. A testosterona é o mais importante anabolizante natural que o homem possui. Controla mais de 200 ações no organismo masculino. Para vocês terem uma noção, a testosterona tem 3 vezes mais atividade no sistema cardiovascular do que no sistema reprodutor. Então não seria exagero algum nós batizarmos esse hormônio de cardiosterona, por exemplo. Homens com níveis baixos de testosterona são portadores de um risco isolado para o infarto agudo do miocárdio, independentemente de qual é o seu nível de colesterol. Então, qual é o grande problema do homem? A queda é mais lenta. E, além do mais, quando nós homens vamos diminuindo a produção de testosterona, isso provoca uma queda do nosso metabolismo basal, o corpo passa a armazenar mais gordura e o tecido gorduroso possui uma enzima, concentra lá dentro dele uma enzima chamada aromatase. E qual é o problema? A aromatase é uma enzima que no homem transforma testosterona, hormônio masculino, em estradiol, hormônio feminino. E nós homens vamos passar a viver produzindo uma quantidade cada vez maior de hormônios femininos e o excesso de hormônios femininos é devastador para a saúde masculina. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que muitas vezes o homem só vai pensar em queda de testosterona quando ele está com a disfunção erétil ou com um problema importante de reprodução. E aqui cabe a visão de que a queda da libido e o desempenho sexual comprometido e a disfunção erétil são as últimas coisas que vão acontecer quando o homem está em queda hormonal, está em queda de testosterona. Portanto, quando ele vem a sentir esses problemas, é porque ele já está em declínio hormonal há pelo menos 15, 20 ou 25 anos. E é importante resgatar essa questão da saúde hormonal masculina como um fator basilar, igualmente a mulher, e promoção de qualidade de vida. Qual é a melhor estratégia? Eu tenho que repor testosterona? Eu tenho que baixar estradiol? Existem outros hormônios que estão em queda e estão atrapalhando a ação da testosterona? Então são vários aspectos que nós temos que analisar para qualificar o melhor candidato à reposição hormonal masculina. Ela existe sim e ela pode estar exatamente nesse momento comprometendo a sua qualidade de vida e você até agora não tinha a menor noção de que homens também entramos em declínio hormonal. O que nós podemos e devemos, na verdade, contextualizar é que não existe tratamento com medicamento, existe controle de sintomas e de efeitos com medicamentos. Tratamento é uma condição que na cabeça de um médico que tem a visão preventiva significa o seguinte: essa pessoa vai sofrer alguma intervenção, de qualquer sorte que seja, e ao final dessa intervenção, essa pessoa vai ter devolvido o seu estado normal de saúde. O momento em que uma pessoa chega num consultório com a pressão arterial elevada, você recebe a prescrição de um medicamento e escuta o discurso semelhante: vai ter que tomar isso até o fim da vida. Tem um diabetes, recebe a medicação, escuta o discurso semelhante: vai tomar o medicamento até o fim da vida. O colesterol está elevado, toma
o medicamento, sai de lá com a prescrição, com um discurso semelhante. Vai ter que tomar isso até o fim da vida, ou pelo menos a perder de vista. Onde é que está o tratamento? Não está. A grande questão que nós temos a refletir sobre essa situação é que, se eu saio de uma consulta com um medicamento qualquer prescrito, eu passo a ter, a partir de agora, o dever de questionar esse profissional que me prescreveu ou que lhe prescreveu esse medicamento. Doutor, doutora, com todo respeito, peço apenas que me esclareça um ponto a mais. Esse medicamento atua na origem do meu problema, na causa, e vai resolver a causa? Ou ele vai apenas controlar um efeito? Essa é a pergunta mais importante. Ao lado dela, existe a segunda pergunta mais importante. Doutor, essa substância que o senhor acabou de me prescrever, essa molécula, esse fármaco, essa substância existe dentro do meu corpo? É a segunda pergunta que você tem que responder. Porque se ela não existe naturalmente dentro do seu corpo, você pode estar certo, você pode estar certa de que, embora ela vá conseguir controlar por um tempo X o seu problema, ela vai deixar sequelas. Não existe nenhum medicamento que não traga efeitos colaterais. O problema é que a maioria dos efeitos colaterais causados pelos medicamentos são imperceptíveis. O indivíduo não sente, não percebe o dano que aquela substância está causando, porque esses danos, na maior parte das vezes, são silenciosos. Esse é o segundo ponto de reflexão. E o terceiro, primeiro ponto, o meu problema depende desse medicamento? Ele trata a causa ou ele controla o efeito? Segunda pergunta, essa substância existe dentro de mim ou meu corpo nunca dela tomou antes conhecimento? A terceira, o senhor que está me prescrevendo essa substância teria coragem de tomar essa mesma substância? Então, com essas três perguntas, eu tenho absoluta certeza de que a maioria das pessoas vai passar a se empoderar da sua saúde através do controle do leme da sua vida. Se a estratégia é controlar um efeito, eu vou em busca de um outro profissional que seja capaz de buscar a causa dos meus problemas e assim atuar na causa e não no controle e não na consequência. A essência das neoplasias, uma célula se transformar em uma célula alterada, desconfigurada, diferente da célula original, e a partir dessa transformação vai começar e continuar a ter uma replicação, formando uma colônia de células aberrantes. Essa é a essência do câncer. A questão: a quimioterapia, a radioterapia e outras estratégias terapêuticas são estratégias importantes, mas elas atuam na fase terminal do problema. A grande questão é que nós precisamos compreender que já está mais do que demonstrado cientificamente que a origem, aqui mais uma vez nós estamos voltando para a origem dos problemas, o câncer é uma doença inflamatória. Vai ocorrer em um determinado perfil de pessoas. Embora possa ocorrer em qualquer pessoa, o indivíduo que corre o maior risco de ter essa doença é o indivíduo que está envelhecendo, lá no outro extremo da vida, que possui níveis muito baixos ou até indetectáveis de hormônios. Não produz mais hormônio nenhum ou produz pouquíssimo hormônio. Que tem um percentual de gordura elevado, que está envolvido em um ambiente alimentar e respiratório, onde existe uma quantidade muito elevada de poluentes, pessoas que possuem maior vulnerabilidade genética. E hoje nós podemos mapear polimorfismos para praticamente todas as formas de neoplasias conhecidas, já previamente identificando pessoas que têm um risco genético maior ou menor e já adotando estratégias compatíveis com os seus riscos genéticos. E, finalmente, pessoas que têm modelos mentais negativos. Pessoas que só estão vendo o copo vazio.
pessoas que estão sempre focadas no lado tenebroso da vida, estão sempre enxergando problemas ao invés de encontrar soluções. Então é uma linha demarcatória muito nítida. As pessoas mais acometidas por neoplasias normalmente são pessoas que têm piores modelos mentais, pessoas negativas, pessoas pessimistas. Então, quando eu somo todos esses fatores, eu componho um ambiente de muito maior risco para as neoplasias. Então, aonde é que nós vamos trazer esse raciocínio? Para o mapeamento genético, para a detoxificação ambiental e alimentar, para a correção dos distúrbios hormonais, para a melhor qualidade do sono, para a melhoria dos modelos mentais, para o manuseio do estresse e, abordando essa criatura por uma ótica multidisciplinar, nós estamos afastando-a cada vez mais de uma radioterapia ou de uma quimioterapia. Então, é nesse ângulo que nós precisamos enxergar. Prevenção é muito mais inteligente do que tratamento. É isso que nós temos que acreditar. A genética é uma ciência fascinante. E nos últimos 20 anos, nós temos experimentado e vivenciado uma profunda revolução dentro da genética através de uma ciência co-irmã chamada epigenética. Olha aqui que coisa interessante. A genética é o conjunto de características que faz você ser exatamente do jeito que é. Mas a epigenética é uma ciência extraordinariamente importante porque ela veio nos ensinar que nós não somos escravos dos nossos genes. Muito pelo contrário. Hoje, nós já temos condição de mapear polimorfismos. Polimorfismos são alterações nas sequências elementares dos genes. Uma base é trocada, uma base é duplicada, uma base falta. Então, isso traz problemas quando os nossos genes vão se desdobrar, vão se reproduzir e podem estar associados com várias condições. Então, nós trabalhamos no dia a dia com um perfil de polimorfismos chamado perfil longevidade saudável. Nós avaliamos genes que demarcam, por exemplo, o maior ou menor comprimento dos seus telômeros, genes que estão associados a uma maior ou menor longevidade, os genes que estão associados ao metabolismo dos principais hormônios no seu corpo. Você tem resistência ou maior facilidade de produzir ou metabolizar aquele hormônio. Os polimorfismos característicos da inflamação. Os genes associados a doenças como câncer de próstata, câncer de mama, câncer de tireoide, genes relacionados a riscos para doenças como Alzheimer. Então, é um verdadeiro caldeirão de informações. E muitas vezes as pessoas têm medo de fazer mapeamento genético com aquela ideia antiga. A pessoa chega para mim, por exemplo, e diz: mas doutor Ítalo, qual vai ser a vantagem de eu ter conhecimento que eu posso, por exemplo, ter um maior risco para a doença de Alzheimer? E o que é que eu faço com isso? Quando eu tenho um gene desfavorável, eu posso atuar com intervenções epigenéticas para manter esse gene silenciado. Posso dar aqui um exemplo. Existem genes, por exemplo, BRCA1, BRCA2, que quando eles se expressam, isso me diz que aquela mulher tem uma maior chance de ter um câncer de mama. Mas essa mulher vai viver apavorada com o medo de ter um câncer de mama? Não. Porque ao mesmo tempo eu vou dizer para essa mulher que intervenções com elementos como o transresveratrol, a cúrcuma, a quercetina, a suplementação de ômega 3, essas substâncias podem manter silenciados os genes associados ao câncer de mama. Olha que coisa extraordinária. Nós não somos escravos dos nossos genes. Ao mesmo tempo, isso também pode ser uma coisa negativa. Vamos imaginar que os genes para a longevidade dessa pessoa apontaram que ela tem uma tendência genética a viver muito. E aí a pessoa me diz: de fato, doutor Ítalo, olha, muito bem observado. Esses testes mostraram direitinho. Na minha família, a maioria das pessoas morre bem velhinha. Meu avô morreu com 97, minha avó morreu com 103. Aí essa pessoa que teve o seu mapeamento mostrando que ela tem genes para uma maior longevidade, passa a se lixar para a vida. Adota estilos de vida perniciosos, não cuida do estresse,
não cuida do sono, não pratica atividade física, mantém os seus hormônios em desequilíbrio, bebe, fuma. Conclusão, essa mesma epigenética agora vai funcionar contra essa pessoa, porque se ela tem genes que apontam que ela tem um potencial de viver mais tempo, as escolhas que ela fez vão anular essa característica genética e às vezes ela morre mais cedo do que uma pessoa que tem genes menos favoráveis a uma longevidade. Então a genética hoje é uma ciência basilar na nossa prática e ela traz para nós o conceito de medicina personalizada. Com o auxílio da genética, nós podemos talhar estratégias terapêuticas únicas para cada um dos nossos pacientes, para cada uma dessas pessoas. Uma área extraordinária. Medicina personalizada. Muito importante. Hipócrates, considerado o pai da medicina, lá atrás, há muito tempo atrás, 470 anos antes de Cristo, esse cara pariu uma frase que até hoje é uma realidade dentro da... Na realidade, parece que ele falou isso ontem. Olha o que é que o Hipócrates falou. Que os seus alimentos sejam os seus medicamentos, que os seus medicamentos sejam os seus alimentos. E ele também colocou uma segunda percepção filosófica que eu discuto muito com os médicos que vêm para os cursos da longevidade. Nós muitas vezes temos uma tendência de sermos paternalistas demais com as pessoas. Nós queremos abraçar aquela pessoa e transformar em nosso o problema que é delas. Então o médico é apenas um técnico, é apenas um tutor, é apenas um mentor. Quem vai ter que tomar as decisões e quem vai ter que fazer o tal do dever de casa, o homework, é aquela pessoa que tem que ter um compromisso com essas mudanças e um compromisso com a sua própria saúde. E por isso o Hipócrates falou, reflita, antes de curar o seu paciente, pergunte-o se ele está disposto a abdicar das coisas que o estão fazendo adoecer. As pessoas não têm consciência do que é um alimento natural, do que é um alimento orgânico, do que é um alimento com agrotóxico. As pessoas não têm noção do que é um alimento dentro de um saco, de uma lata, de uma caixa com prazo de validade indefinido, 2 anos, 3 anos, 5 anos. As pessoas não têm a noção da diferença para a sua saúde, para a sua vida, entre descascar e cortar mais os alimentos e desempacotar e desembrulhar menos. Isso pode fazer uma diferença brutal. As pessoas não têm consciência como os alimentos podem interferir diretamente no equilíbrio hormonal, como os alimentos podem ser poderosas drogas que vão atrapalhar a produção hormonal e abreviar o tempo de produção de um hormônio que um dado indivíduo pode ter. E as pessoas não têm consciência de como, muitas vezes, até nos próprios alimentos chamados naturais, nós não temos concentração suficiente de alguns elementos, micronutrientes, vitaminas, antioxidantes, que são vitais para a ativação enzimática e para vários processos metabólicos. Muitas vezes, os próprios alimentos já apresentam, já carregam deficiências de alguns elementos, como posso citar aqui o magnésio. O solo brasileiro é um solo paupérrimo em magnésio e se nós não tivermos a consciência de que quase todos nós precisamos suplementar magnésio para dar aporte adequado ao nosso metabolismo, o magnésio participa de mais de 300 funções anabólicas no nosso corpo, nós poderemos estar comprometendo a nossa saúde e os medicamentos não vão resolver situações como correção alimentar, reeducação alimentar, suplementação nutracêutica funcional. Nós hoje, ainda dentro da genética, podemos avaliar qual é o padrão genético de alimentação de cada pessoa, podendo compor uma proporção individualizada de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, de modo a favorecer o metabolismo geral e o metabolismo hormonal. Portanto, alimentos, a correção alimentar, a reeducação alimentar e a suplementação nutracêutica funcional ocupam um papel chave dentro do modelo educacional do Grupo Longevidade Saudável. Amigos, amigas, meu nome é Ítalo Rachid,
E eu firmemente acredito, defendo e pratico o conceito de que é possível sim termos uma vida mais longa, uma vida mais saudável, uma vida mais plena, uma vida sem remédios e uma vida com hormônios em equilíbrio. A mensagem que eu deixo aqui a todos é: considerem a reflexão que eu fiz aqui várias vezes e reitero aqui no final. Hormônios trabalham a favor da vida. Olá, meus amigos, tudo bem? O que é que você achou da palestra que você acabou de assistir? Você está tirando proveito desse congresso para poder provocar mudanças na sua vida, na vida da sua família? Como é que você está vendo esse congresso Mais Saúde, Menos Remédio? Né? Você está percebendo que ninguém precisa depender de ficar tomando só uma opção de tratamento? Claro, porque existem outras ações que você pode fazer para poder resolver cada dor, cada sintoma, cada doença. E dessa forma, começar a viver uma vida sem medo de estar abrindo o exame quando você vai receber teus exames, ou sem medo de encarar o teu médico na próxima consulta. Eu espero que você esteja entendendo que você não precisa passar a vida gastando sua economia com remédio, com exame. E ninguém melhor do que esse grupo que nós separamos, um grupo de elite, com todos esses profissionais de saúde para te ajudar a conquistar uma vida longa, com vitalidade, com humor e livre de preocupação. Foi dessa forma que eu e toda a equipe da Vita Science, nós passamos os últimos meses buscando um horário na agenda disputada de cada um desses profissionais. A gente foi atrás apenas dos melhores. Tudo para que você consiga entender que realmente você pode viver com menos remédio, com mais saúde, com mais vitalidade. E tudo para dar a você mais do que palestra, mais verdadeiras aulas sobre como vencer o adoecimento crônico. Então, se você perdeu alguma das palestras, ou se você quer ter acesso às gravações para assistir a hora que você quiser, onde quiser, quando quiser, eu tenho um convite para você. Eu quero te convidar para que você faça parte do Clube Vita Science e receba todas as gravações e mais R$ 3.713 em presentes. Pela primeira vez e única vez na história da empresa, quando você se torna um membro fundador do Clube Vita Science, você tem acesso à gravação de todas as palestras do congresso, a todos os meus cursos, e vai poder até ganhar um pote do Vita Calme, a fórmula do sono reparador, de presente. Essa oportunidade única só vai estar disponível no dia 22 de outubro, às 7 horas da manhã. Tudo isso só para quem tiver dentro do nosso grupo VIP de interessados, tá bom? Lá no WhatsApp. Eu escrevi uma nota de esclarecimento para te contar tudo que você recebe quando você passa a ser um dos primeiros a fazer parte do clube exclusivo Vita Science. Então clica no botão abaixo para saber como receber R$ 3.713 de presente, incluindo suplementos, tá bom? Eu fico muito feliz de poder celebrar a realização desse congresso transformador, né, com o lançamento do Clube Vita Science. Eu tô tão feliz, ao mesmo tempo, vocês estão percebendo, a minha voz gasta, de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente deu o nosso gás, o nosso sangue, todos os 30 palestrantes, toda a empresa, tá todo mundo irmanado junto para poder te ajudar nesse processo, para que você não viva com aquela bengala de remédio eternamente na tua vida. Você não precisa disso. O teu corpo consegue se curar desde que você trate ele com carinho, desde que você faça o que a gente está orientando. Então nada melhor do que fazer parte de um clube que, além de te dar todas essas informações, todas juntas, agregadas para você ver quando quiser, na hora que você quiser, você também tem acesso a todos os meus cursos. E ainda ganha um suplemento. O que é que você está esperando? Então, eu espero por você. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Grande abraço!